Qualquer um que está no mundo da internet nesses últimos dias deve ter recebido uma das notificações mais assim tristes que a gente teve nos últimos tempos, que foi oficialmente o fim do Daft Punk, que era esse duo de música eletrônica que estava aí ativo há mais de 20 anos e trouxe músicas incríveis para diversas gerações. Só que assim, a comoção, acredito, foi bem maior do que todo mundo poderia de certa forma imaginar, já que eles não estavam ativos na música há um bom tempo. Então assim, hoje a gente vai entender por que o término deles gerou toda essa comoção e obviamente vamos fazer um reviewzinho em cima da carreira deles. Antes da gente começar, já sabe, né? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Enigmática, pseudo-anônima, retrofuturista Daft Punk se separa essa semana através de um vídeo assim, bem, vamos dizer, misterioso. E foi confirmado realmente a separação do duo pela própria assessoria de imprensa. E eles falaram assim que não vai ter nenhum tipo de comentário sobre os porquês da separação. Mas vamos conhecer um pouquinho da história do Daft Punk antes da gente chegar oficialmente na separação e por que as pessoas ficaram tão abaladas com isso. Tudo isso começa lá no comecinho dos anos 90 com duas pessoinhas se juntando para criar oficialmente esse duo Daft Punk. Fundado pelos ex-companheiros de banda de rock indie Guy e Thomas, em Paris em 1993, o Daft Punk lança de verdade seu primeiro álbum Homework em 1997. Uma das coisas curiosas sobre esse primeiro lançamento do Daft Punk foi que o Homework foi um álbum fundamental para ajudar a cena do house francês a tomar proporções mundiais. Porque é aquela coisa, gente, era um tipo de música muito fechado em um local apenas. E quando o Daft Punk explode em outros mercados, eles automaticamente quebram as barreiras e levam essa música para outros locais. E assim, eles foram fundamentais para poder fazer com que essas influências eletrônicas do house francês influenciassem na música de todo mundo até determinado momento ali depois dessa fase. Esse álbum foi um sucesso em todo mundo, ele vendeu mais de 2 milhões de cópias e virou meio que assim, a playlist das baladas daquela fase. Mas é aquilo, gente, um primeiro álbum tem sempre aquela expectativa simplesmente do artista acontecer, deixar a marca dele por uma coisa ou outra, fazer um pouco de tendência, mas nem sempre o artista consegue passar por cima daquilo ali, o que já não foi o caso do Daft Punk. Com o segundo álbum deles, o Discovery, que se tornou um dos álbuns mais importantes da carreira deles, eles oficialmente se consagraram mundialmente como os pais do French House. Esse álbum também foi extremamente aclamado pela crítica, porque a crítica viu que eles se reinventaram e evoluíram muito como artistas, fazendo o segundo álbum, que foi o Discovery. E o Discovery recebeu também uma aclamação muito grande por ser um revival de músicas retrô vindas agora para uma geração mais nova. Então assim, ele serviu mesmo para poder começar aquela onda dos samples em determinado momento lá no começo dos anos 2000. Esse álbum teve 6 singles mundiais, porém One More Time dele se tornou a maior música desse projeto. E o projeto Discovery em si, ele não é maravilhoso somente por causa dos hits que ele emplacou, mas também por causa da forma que esse álbum foi todo trabalhado. Como o Daft Punk, eles são pseudo-anônimos, né? Eles se juntaram com a Toei, que é uma produtora lá de Tóquio, que produz animes, né? Que produziu Digimon, para produzir um filme inspirado pelo álbum Discovery, né? Que foi o filme Interstellar 555. O filme, inclusive, conta a história do sequestro e resgate de uma banda pop interestelar e os personagens ficaram bem populares, inclusive, na época. Tanto que diversos produtos da franchise do Discovery estão todos com a cara dos personagens. E o Discovery teve um impacto enorme, gente. Vendeu muito mais que o primeiro álbum, deu pra eles posições em charts onde eles nunca tinham chegado antes. Então, assim, foi uma era maravilhosa.
tá? Em 2005 eles voltam novamente com um terceiro álbum, resolvem fazer um álbum bem diferente do que foi o Discovery, já que o Discovery ele juntava música eletrônica com disco e outras coisas mais retrô. Nesse novo álbum eles resolvem apostar em rock misturado com eletrônico. E o álbum acaba que não é a mesma coisa do que foi o Discovery ou o Homework. Human After All chegou oficialmente em 14 de março de 2005. Como eu disse, ele é o oposto do seu antecessor Discovery. Esse álbum é mais minimalista, improvisado, com uma mistura de guitarras pesadas e eletrônico. E detalhe, esse álbum foi produzido em apenas 6 semanas. A crítica não gostou desse disco, alguns fizeram comentários interessantes, mas a grande maioria da crítica negativou esse álbum, porque eles disseram que o Daft Punk foi preguiçoso em produzir esse álbum, porque ele foi feito muito rápido, criaram um álbum muito minimalista, não inventivo, enfim, foi terrível para a crítica. Só que por mais que o Daft Punk teve esse baixo na carreira deles no momento do lançamento desse álbum, eles continuaram fazendo turnês, eles fizeram uma grande turnê entre 2006 e 2007, promovendo esse álbum, que foi uma turnê muito marcante, e foi a partir daí que eles foram convidados para poder fazer uma trilha sonora de um filme chamado Tron, lá em 2010. Por que a trilha sonora de Tron foi fundamental para o Daft Punk naquele momento, mesmo depois de ter passado por uma grande tour? Foi fundamental porque serviu para poder apresentar eles para uma geração nova, uma geração que curtia filmes do tipo de Tron. E por isso que eles conseguiram assim ter tantas memórias nas pessoas e afetar de certa forma muito quando eles anunciaram a separação deles, porque eles tinham aquelas pessoas que vinham ali da fase Homework Discovery, né, que já eram fãs sólidos há mais tempo, e depois essa nova gama de fãs que eles conquistaram depois de Tron e depois do último lançamento de álbum deles, entende? Então assim, eles tinham duas grandes gerações que amavam muito eles, de repente cortando esses laços, então era óbvio que a comoção ia ser muito grande. Depois do sucesso da trilha sonora de Tron, eles oficialmente resolvem fazer um novo álbum. Porém, eles resolvem fazer um novo álbum que de certa forma vai contra o que fez eles fazerem sucesso, né? Lá na era Discovery, como eu citei, eles buscaram samples para poder acrescentar nas músicas e assim fazer com que as músicas tivessem um tom mais vintage que lembrasse coisas nas pessoas. Nesse novo álbum, não. Eles resolveram chamar músicos que produziram essas coisas para fazer coisas do zero, inéditas, porém dando ao mesmo tempo um tom vintage sampleado para determinadas canções, mesmo não sendo samples. E foi assim que músicas como Get Lucky começou a nascer, que veio de uma produção deles com Nile Rodgers com vocais do Pharrell Williams. Random Access Memories foi um fenômeno, porque ele flerta com as características principais dos anos 80 e 70, porém tudo de forma inédita. E era óbvio que o álbum tinha tudo para dar certo e se tornou o álbum de maior sucesso do Daft Punk, tanto nos charts quanto no mundo. E uma curiosidade, esse álbum ele é muito inspirado por pessoas que foram marcantes em determinadas cenas. Por exemplo, o George Moroder, que foi o pai da disco music, que produziu todos os hits disco, basicamente, dos anos 60, 70 e 80, ele é uma pessoa homenageada nesse álbum do Daft Punk. Ele tem uma música com o nome dele, George Moroder. E também a capa do Thriller, do Michael Jackson, foi uma capa inspirada para fazer a do Random Access Memories, em que eles utilizam a mesma tipografia, tanto no frente e verso de todo o disco. Então, assim, foi uma coisa bem interessante que eles tentaram trazer também de revival. Esse foi o único álbum do Daft Punk a chegar no topo da Billboard 200, vendendo na sua primeira semana 339 mil cópias. Get Lucky, que foi o lead single desse álbum, foi um fenômeno, vendeu mais de 10 milhões de singles mundo afora. Tornou inclusive a música de maior sucesso do Daft Punk de todos os tempos. E depois eles também fizeram muito sucesso em colaborações com The Weeknd.
porque eles produziram a faixa Starboy do The Weeknd, que inclusive foi #1. Então assim, Get Lucky ficou mais abaixo nos charts, mas a Starboy deu pro Daft Punk finalmente um #1 na carreira deles. Eles também colaboraram com The Weeknd em outro grande sucesso do Starboy, que foi I Feel It Coming. Mas eu contei tudo isso daqui pra chegar e falar pra vocês o quê? Por que a separação do Daft Punk afetou tanto as pessoas? Afetou porque as pessoas criam memórias afetivas com esses artistas. Esses artistas fazem parte de momentos muito importantes na vida das pessoas. E a música, ela sempre é presente em todas as memórias mais positivas que a gente cultiva. Isso daí tem estudo que reflete isso daí. E assim, eles tiveram tudo isso em basicamente 3 gerações diferentes. A geração 90, a geração 2000 e a 2010. Então assim, são 30 anos, basicamente, de pessoas ouvindo sempre aqueles artistas, amando aqueles artistas. O mistério deles usarem também aqueles capacetes fazia com que eles ficassem mais interessantes ainda. Então a separação deles afeta por causa disso, porque as pessoas tinham muitas memórias atreladas a eles e agora ver isso tudo vindo abaixo acaba fazendo com que a gente fique um tanto afetado com a situação toda, ok? Queriam falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Comenta aqui para eu poder saber a sua opinião, ou complementa mais alguma coisa que você queira dizer, que eu vou amar ter o seu comentário aqui comigo, tá? Se você gosta do Daft Punk, qual que é a sua música favorita deles? Comenta que eu também quero saber a tua opinião, ok? Um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.